de joelhos, você fala com Deus. Nem ser mais difícil que eu pensei. Nesse mundo de gigantes, você se sente ninguém. Olha e se vê sozinho, sozinho. Mas Deus não vai deixar você no vale. Não esqueça uma promessa você tem. Não importa quão pequena seja a tua fé, os montes você vai movimentar. Então sonha, confia, se levante e vai lutar. Coragem, Deus te chamou pra vencer. Está no seu DNA. Acredite, você vai chegar lá. Coragem, pra vencer tem que lutar. No fim o mundo reconhecerá o seu valor. Deus te fez pra brilhar. Mas Deus não vai deixar você no vale. Não esqueça uma promessa você tem. Não importa quão pequena seja a tua fé, os montes você vai movimentar. Então sonha, confia, se levante e vai lutar. Coragem, Deus te chamou pra vencer. Está no seu DNA. Acredite, você vai chegar lá. Coragem, pra vencer tem que lutar. E o mundo reconhecerá o seu valor. Deus te fez pra brilhar. Coragem, Deus te chamou pra vencer. Está no seu DNA. Acredite, você vai chegar lá. Coragem, pra vencer tem que lutar. No fim o mundo reconhecerá o seu valor. Deus te fez pra brilhar. Coragem, está no seu DNA. Acredite, você vai chegar lá. Coragem, pra vencer tem que lutar. No fim o mundo reconhecerá o seu valor. Deus te fez pra brilhar. Sejam todos bem-vindos nessa tarde de papo. Sejam todos muito bem-vindos. Uma tarde fria, uma tarde, um friozinho muito gostoso para ficar quentinho numa sala tomando um chazinho e participando de uma sala de papo assim, onde eu e você e eu estamos aqui para compartilharmos um pouquinho da palavra de Deus nesta tarde. Já quero pedir perdão, pela semana passada não foi possível fazer, né, a live, aconteceram alguns probleminhas aí, mas graças a Deus que tudo deu certo e voltamos essa semana. Então, já quero dar bem-vinda ao Tiago, já quero dar bem-vinda à irmã Gorete, já quero dar bem-vinda à Vitória. Vão entrando, vão compartilhando os streams e assim nós vamos interagindo. Então, o nosso bate-papo de hoje, dessa tarde,
é sobre uma mulher chamada Jael. Dando continuidade ao nosso tema Mulheres Transformadas, hoje chegou a vez de Jael. Então nós já falamos sobre Agar, já falamos sobre a Sunamita, já falamos sobre Diná, já falamos sobre uma mulher chamada Abi, já falamos sobre Maria Madalena e hoje chegou a vez de Jael. Talvez alguém ou algumas pessoas conheçam essa mulher apenas por causa de Débora, por causa de Baraque. Mas, na verdade, o que essa mulher pode nos ensinar? Qual é a sua lição para nós nessa tarde? O nosso texto base está em Juízes, no seu capítulo 5 e no seu verso 24. Então, nós vamos encontrar referência dessa mulher, Jael, tanto em Juízes, no seu capítulo 4, a partir do verso 7, 8, 9, 10, enfim, e no seu capítulo 5 também a partir do verso 24. Então, eu passo a ler o que está escrito no Cântico de Débora. Que Jael seja a mais bendita das mulheres. Jael, mulher de Éber, o queneu. Seja ela bendita entre as mulheres que habitam em tendas. Então, este é o nosso assunto de hoje, sobre esta mulher que a única referência que nós temos é que ela era casada com Éber. Éber era um queneu, ela morava em uma tenda, era moradora de tenda, e esta é a única referência que nós temos desta mulher. Então, quando nós vamos olhar na Bíblia e sabendo que não existe mais nenhuma outra referência, nenhuma genealogia ligada a Jael, apenas refere-se a Éber. Quem era Éber? Quem eram os queneus? Olha só, a irmã Maria Matias, a Leide, o Raimundo, a Marluce, sejam todos bem-vindos. Então vamos entrar aqui no nosso assunto. Quem era Éber o queneu? E quem eram os queneus? Então, quando nós vamos para o contexto histórico bíblico, nós vamos ter referência, sim, sobre este povo, os queneus. Quem eles eram? Vai dizer que queneus era uma tribo, era o nome de uma tribo que habitava no deserto entre o sul da Palestina e as montanhas dos Sinais. Os queneus, eles eram descendentes de Jetro, eram descendentes do sogro de Moisés. E isso nós vamos ter uma referência lá no capítulo 1, verso 16 de Juízes. Então, os queneus estava ligado à família do sogro de Moisés. Mas aí a gente vai ver, mas espera aí, o sogro de Moisés não eram os midianitas? Sim, tanto os midianitas como os queneus era a mesma tribo, tá bom? Portanto, a gente consegue concluir que os midianitas e os queneus faziam parte do mesmo clã, da mesma tribo. Então, quem eram eles? Eles eram mestres na arte de metalurgia, eles eram ferreiros, porém, eles não habitavam em casas, eles eram viajantes. Então, eles eram grupos nômades que viajavam, tá? Que armavam tendas em locais diferentes. Então, pra gente conseguir entender, eles eram como que fossem os ciganos do deserto, tá? De tempos em tempos, eles estavam em uma localidade montando um acampamento, montando tendas. Quando se dá a conquista, ou quando Josué começa a conquista em Canaã, eles estão lá para ajudar, eles vão,
né, Juízes 1:16, vai dizer que eles vão ajudar nessa conquista, nessa campanha contra Jericó. Mas depois eles voltam para o território deles ali, junto com os amalequitas. E quando eles voltam para estabelecer a sua moradia ali entre os amalequitas, nós vamos ver que, querendo ou não, eles acabam virando as costas para Israel. Porque nós vamos ver Davi, o próprio Davi, guerreando, lutando contra eles. Enfim, então nós vamos ver que mais pra frente eles acabam que sendo uma pedra de tropeço. Porque eles eram um povo, uma tribo pacífica, mas eles ajudavam aqueles que faziam bem. E aí a gente entende o contexto dessa história, porque é citado que Éber o queneu, tá? Então, Éber era o chefe dessa tribo, era o chefe da clã desses queneus que habitavam nessas montanhas, das montanhas de Quedes e dos carvalhos de Zanim, tá? Então, Éber, tinha montado acampamento e tinha tomado toda aquela região montanhosa, fazia parte, né, dos queneus. Porém, esses queneus se uniram, tá, a um rei chamado Jabim. Esse Jabim, ele oprimia Israel. E quando nós vamos ver essa história, por que eles oprimiam Israel? Por causa do próprio Israel. Porque Israel havia voltado as costas ao Senhor, havia se desviado, acabava fazendo tudo aquilo que o Senhor não se agradava. Então o Senhor levantava alguém para oprimir, para que o povo pudesse se voltar a Deus novamente. Então o povo voltou-se contra Deus e Deus permitiu que uma nação se levantasse para oprimir o seu povo. Essa nação que se levantou para oprimir foi Jabim, que era rei de Azor. E essa opressão de Jabim contra os israelitas, contra o povo de Israel, vai durar 20 anos. Então, 20 anos, Jabim oprime Israel. Jabim, o rei, e ele vai ter junto a ele um comandante chamado Sísera. Este comandante chamado Sísera era algo bem temível, era um homem valente de guerra. Então a Bíblia vai citar muitas das vezes nem Jabim, mas vai citar Sísera como um homem temível, né? Como sendo ele o chefe da guarda, sendo ele o capitão da guarda, era um homem respeitado. Então, Jael, nós vamos ver que era a esposa de Éber. Éber morava nas regiões montanhosas onde Jabim, o rei de Azor, praticamente governava. Então, Éber, numa situação de paz, a própria Bíblia vai dizer que entre Jabim, Sísera e Éber havia paz. Então, Jabim e Sísera não mexiam com Éber e Éber também, né? Não era opositor ao rei Jabim. E nós vamos ver que quando eles armam a guerra para o povo de Israel, nós vamos ver que Jabim vai consultar, vai pedir um reforço para carros de ferro. E esses carros de ferro, quem produzia, quem dominava a produção eram os queneus. Por eles, vamos dizer assim, terem a arte da metalurgia. Eles tinham, né, facilidade em trabalhar com produtos não, mas com metais. Então eles se uniram aí para oprimirem, para ser opressores de Israel. Mas nós vamos ver que
Éber, Jabim, Sísera vão para o campo de batalha, porém Jael vai ficar na sua tenda. Jael vai ficar lá na sua casinha, vamos dizer assim, no alto da sua montanha, tendo uma visão privilegiada. Mesmo ela estando longe do campo de batalha, ela consegue ver o que está acontecendo, e nesse discernimento de guerra que ela passa a ter, vai caber a ela tomar uma decisão que iria resolver definitivamente o que estava acontecendo entre aquelas duas nações, Israel e Azor, entre o rei Jabim. Por mais que ela vivesse em tendas, por mais que ela estivesse em um lugar onde não houvesse conforto, porque quando a gente fala de tenda é um lugar de luta, é um lugar de trabalho, não é um lugar de descanso, porque a tenda não tem um conforto, não é um lugar onde tem uma mordomia. Essa mulher, mesmo habitando nestas condições, ela vai nos trazer poderosas lições. E dentre essas lições que nós vamos entrar, que vai revelar sobre essa transformação que precisa cair sobre nós, nós vamos ver que ela, mesmo no deserto, afastada, vivendo em tendas, não tendo reconhecimento, talvez até sendo considerada como uma traidora, ela estava à mira de uma promessa. Mas como assim ela estava à mira de uma promessa? Vamos voltar um pouquinho na história, a partir do capítulo 4 de Juízes, no seu capítulo 4. Vai dizer que, neste período de opressão, se levanta um juiz, mas não era qualquer juiz, era uma juíza, Débora, uma mulher que julgava as causas, era uma mulher que julgava as questões de Israel. E o povo vinha até ela se consultar a Deus. E nisto vai dizer no verso 6 do capítulo 4, que Débora vai tomar uma atitude. Ela vai pedir para chamar Baraque. E quando ela pede para chamar Baraque, é para dar algumas instruções para ele. Quando Baraque chega, Débora vai dizer o que o Senhor já havia falado para eles. O Senhor já havia determinado que era tempo de guerra, que era tempo do seu povo se unir para ir contra os seus opressores, contra o rei Jabim, o rei que estava oprimindo o seu povo nesta época. Deus já havia determinado isso. Então, quando Débora chama Baraque, Débora vai falar para ele: por acaso Deus já não disse para vocês se unirem para ir contra Jabim, contra Sísera, contra os opositores? E quando Débora começa a falar isso, nós vamos ver que a instrução de Débora é para que Baraque chame o povo para se unir de uma vez, para que essa opressão fosse terminada. E Baraque vai dar ouvido a que Débora fala. Baraque era um homem de guerra. Baraque tinha uma capacidade militar. Porém, ele sabia que ele não poderia ir para a guerra contando apenas com o que ele sabia, contando apenas com a sua capacidade. Quando Débora vai dizer isso, que era tempo de guerrear, que era para ele ajuntar o exército, ajuntar as tribos, para poder ir contra Sísera, o capitão de Jabim e todo o seu exército, Baraque ele vai dizer: olha, eu não vou para a guerra se você não for comigo. Se eu for, eu irei. Se você for, eu irei. Se você não for, eu não irei.
E aí talvez a gente pode até pensar assim, mas ele então, ele estava com medo, ele foi um homem frouxo nessa questão. E olhando por um outro lado, por mais que Baraque estivesse ali como um regente, como o capitão ali do povo, ele não recebia as instruções de Deus. Quem estava recebendo as instruções de Deus era Débora. Quem julgava o povo era Débora. Quando o povo precisava ouvir um conselho, quando o povo precisava saber algo, procurava Débora. Débora era a autoridade espiritual, enquanto Baraque era a autoridade militar. E aí nós vamos ver que os dois vão se unir. Por quê? Porque o que adiantaria Baraque ir para a guerra tendo todo o armamento e não ter a instrução de Deus para que usasse esse armamento? Então nós vamos ver que não adianta nós irmos para qualquer lugar contando apenas com a nossa força, contando apenas com a nossa capacidade. Se no meio da peleja, se no meio da guerra nós não tivermos uma orientação divina, é banal o nosso esforço, porque podemos até ter todas as armas, mas o que adianta ter as armas e não poder usar e não saber usar? Porque em uma guerra o que conta não são as armas que nós utilizamos, mas a instrução de Deus em como utilizar cada arma. E aí nós vamos ver que Deus, ele dá estratégias no meio da guerra. Quando nós vamos ver lá Gideão, o Senhor deu toda a estratégia, mas só que eles não levaram armas. Eles até levaram armas, mas no meio da guerra, no meio da peleja, a arma que ele usou foi uma arma que os seus inimigos não acreditavam. Qual foi a arma que foi usada? A sua voz. Qual foi a arma? Um cântaro. Qual foi a arma? Buzina. O que isso pode fazer contra o inimigo? Nada. Mas é a estratégia de Deus. Porque tinha alguém orientando o povo. No caso, Gideão. Porque Deus passou as suas orientações a Gideão. Neste caso, as orientações foi dada para Débora, não foi dada para Baraque. Baraque, estando na guerra, não tendo a pessoa para instruí-lo, o que ele iria fazer ali? Certamente ele tinha medo de meter os pés pelas mãos. Então ele decide levar Débora como uma autoridade espiritual. E aí nós vamos ver que Débora, ela concorda em ir. Nisso que ela concorda em ir, ela vai dar uma outra, ela vai dizer outra coisa a Baraque. Vai dizer o que a Baraque? Olha, Baraque, nós vamos para a guerra, nós vamos ter vitória na guerra, mas o capitão Cícera não será morto pelas suas mãos. Cícera será morto pelas mãos de uma mulher. Deus já havia preparado uma mulher para tal tarefa. E aí nós vamos ver que talvez Baraque achasse que essa mulher fosse até mesmo Débora. Porque qual mulher que estava descendo para a guerra junto com eles? Débora. Mas nós vamos ver que não era Débora essa mulher. E aí é neste ponto que entra essa mulher chamada Jael. Jael era uma mulher que estava afastada do povo porque a sua tenda, a sua casa ficava longe. Uma mulher esquecida, uma mulher até mesmo considerada como uma traidora porque o seu marido estava ajudando Jabim. Mesmo ele sendo da descendência do sogro de Moisés, era uma mulher que vivia em tendas, uma mulher que não apresentava perigo nenhum, uma mulher pacata, uma mulher desprezada, uma mulher considerada sem valor nenhuma. Mas enquanto
as pessoas tinham essa concepção dessa mulher, enquanto essas pessoas não davam nada a essa mulher, Deus já tinha um plano estabelecido para que ela executasse. Enquanto ninguém achava nela valor algum, enquanto ninguém achava nela capacidade, Deus já havia estabelecido um plano para ela. Deus a considerava importante e necessária. E aí a gente vai ver que, enquanto que para muitos ela não tinha valor nenhum, Deus achou nela o valor necessário para pôr fim a uma guerra. Porque a guerra só terminava quando o seu capitão e o seu rei estivessem mortos. E nós vamos ver que Deus a usou para que o capitão do exército inimigo fosse morto. E assim a opressão daquele povo contra o povo de Deus chegasse ao fim. E aí a gente vai perguntar, quem imaginaria que uma mulher esquecida, uma mulher que estava afastada, tivesse essa missão? Era mais fácil Débora ser a mulher usada, porque Débora estava na guerra, porque Débora já estava ali. Mas não era Débora que Deus queria usar, não era a vez de Débora. Débora, ela estava em evidência, Débora estava na guerra, mas não era Débora que Deus queria usar. E aí a gente vai ver que tem assuntos que Jael não pode fazer. Tem assuntos que Jael não pode fazer, mas tem assuntos que é para Débora. Mas tem assuntos que não é para Débora fazer. Tem assuntos que é para Jael. Jael estava longe da guerra, mas era ela que Deus queria usar. Débora estava na guerra, mas não era ela que seria um instrumento usado por Deus. Era complicado a figura masculina entender que Deus usaria uma mulher, que Deus poderia usar uma figura feminina para executar o seu propósito, porque a mulher era considerada como algo inferior. E nós vamos ver ao longo da história que Deus, ele usou diversas mulheres que eram desprezadas, diversas mulheres que não tinham valor, diversas mulheres que não tinham uma consideração pelos outros. E foram essas mulheres usadas no propósito de Deus para mudar histórias. Quando nós vamos ver Raabe, quem era Raabe? Uma meretriz. O que ela fez? Ela ajudou 2 espias, e nessa ajuda ela acaba conhecendo a Deus, tendo fé, e uma mulher que não tinha valor nenhum, ela vai entrar onde? Na genealogia de Jesus Cristo. Nós vamos ver outra mulher por nome Ruth. Quem era Ruth? Uma moabita, uma estrangeira que estava vivendo em Belém, uma mulher viúva, uma mulher extremamente pobre, porque ela não tinha posses nenhuma. Que valor Ruth tinha? Nenhum, mas foi justamente Ruth que Deus escolheu para que um propósito fosse feito. Ruth vai entrar na genealogia messiânica. Nós vamos ver outra mulher que não tinha valor nenhum, Esther. Que valor uma judia, muito mais ainda sendo órfã, teria para que entrasse para ser rainha? Que valor que ela tinha? Que qualidades ela tinha? Nenhum. Mas foi justamente uma mulher sem valor, uma mulher desprezada que Deus quis usar para que estivesse lá no trono, para que o seu povo obtivesse livramento. Quando nós vamos ver a história de Maria de Nazaré, quem era Maria? Uma virgem que morava, uma menina virgem que morava
uma cidade completamente pobre, uma cidade completamente desprezível, Nazaré, e foi justamente ela, uma mulher sem nenhum conhecimento, que Deus usou para que gerasse o Salvador do mundo. Então, nós sabemos que aos olhos humanos, essas mulheres não tinham condição nenhuma de estar a serviço de Deus, mas foi justamente elas que mudaram a história do povo de Deus. Por quê? Porque Deus, ele escolhe quem ele quer. E aí nós vamos ver que Deus, ele vai usar as coisas loucas. Deus vai usar as coisas que nós enxergamos e olhamos. Pode sair alguma coisa daí, pode vir alguma coisa boa daí. O que vai acontecer através de você? Você não tem nenhuma capacidade. Mas aí que nós vemos que Deus vai usar justamente essas pessoas que aos olhos de muitos não tem nenhum valor. Porque é através dessas pessoas que o Senhor acha capacidade, coragem, sem temor, para que elas possam executar o querer de Deus. E outra qualidade que nós vamos ver, vamos achar nessa mulher, Jael, ela teve discernimento. Como assim ela teve discernimento? Quando a guerra estava no seu auge, né, como estava o povo guerreando, começa então Baraque, ele começa a destruir, a matar o exército inimigo, e nós vamos ver que ele começa a ter um sucesso. Tão sucesso que o comandante, que Cícera, vai olhar e vai fugir. Ele sabe que ele não vai conseguir sair vivo dali. Então ele dá no pé, ele vai correr para salvar a sua vida. E nessa fuga e nessa corrida, ele vai justamente em direção à casa de Éber, a casa do seu amigo, a casa de quem poderia lhe dar, estabelecer uma proteção. Mas tinha lá dentro uma mulher que, por mais que fosse esposa deste homem, que tinha paz com Cícera, que tinha paz com Jabim, ela sabia que este homem era inimigo de Israel. E ela, tendo conhecimento do Deus de Israel, ela sabia que isso não era uma coisa certa de se fazer. Ela sabia que aquele momento era o momento dela agir, era o momento dela tomar uma posição, era o momento dela se posicionar. Como assim era o momento dela se posicionar? Eu escondo o inimigo do povo de Israel, do povo de Deus, ou eu ajo, ou eu conspiro contra ele? Ela conhecia a história do povo de Israel. Ela sabia que quando Deus estava a favor do seu povo, quando Deus entrava na guerra, não tinha para ninguém. E o povo de Deus estava vencendo. E agora? Estava nas suas mãos. Eu escondo o inimigo, trago o perigo, mantenho o perigo aqui na minha casa, ou eu vou agir contra esse inimigo? E aí nós vamos ver que há momentos na nossa vida que nós precisamos ter essa mesma postura de Jael. Há momentos que nós precisamos fazer as nossas escolhas. Não é porque alguém toma uma decisão, não é porque alguém toma uma postura em relação a nós, e isso pode nos custar a vida, que nós vamos cruzar os braços e aceitar aquilo. Nós vamos ver que a atitude de Nabal, quando ele dá uma de louco falando daquele jeito com Davi, essa atitude dele vai custar a vida não somente dele, ele não coloca em perigo somente a sua vida, mas ele vai colocar em perigo toda a sua casa, os seus servos, a sua esposa, tudo que ele tinha, ele vai condenar à morte.
qual a decisão que, quando Abigail soube dessa história, qual a decisão que ela tomou? Qual a postura que ela deveria tomar? Eu fico aqui de braços cruzados, esperando a morte que eu mesmo não procurei, ou eu saio e tento lutar pela minha própria vida? E aí nós vamos ver a história que a escolha dela não foi ficar de braços cruzados esperando que todo aquele mal viesse sobre ela. Ela não procurou aquele mal. Outra pessoa procurou um mal que sobreveio sobre a sua vida. E ela decidiu sair da sua área de conforto para quê? Para poder lutar, para poder que a sua vida permanecesse, né, viva, para que ela permanecesse viva. E muitas das vezes é essa mesma postura que nós temos que tomar. Muitas pessoas agem, muitas pessoas fazem coisas que nos colocam em situações que está em nossas mãos nos conformar com aquilo ou simplesmente dar um basta. Quando nós vamos ver lá para Jonas, aquela situação sobreveio para todos aqueles que estavam junto com Jonas naquele navio. Jonas que desobedeceu, foi Jonas que fugiu, mas o problema veio para todos. E aí a gente tem que ver que quando alguém faz alguma coisa e nós estamos no mesmo barco, nós precisamos tomar uma atitude. Qual atitude? Achar o problema e resolver. Quando nós não tomamos uma atitude, nós estamos sendo conivente com o erro, nós estamos dando cobertura para o erro. E aí o mal, ele não cessa. E o mal que era para outra pessoa acaba caindo sobre nós também. Então, Jael, ela teve uma decisão. Ela tomou uma postura. Não é porque o seu marido escolheu estar ao lado dos inimigos do povo de Deus que ela também estaria com a mesma postura do seu marido. Ela escolheu outra coisa para si. E a mesma coisa da salvação. A salvação, ela é individual. Ninguém escolhe por mim. E nós precisamos entender isso, que nós temos a livre escolha. Nós temos o direito de escolher o que queremos. Ninguém pode decidir nada por nós. Ninguém escolhe, ninguém decide para onde eu quero ir ou o que fazer. Nós precisamos ter esse direito de escolher, mas escolher fazer o que é certo. Jael, ela vai escolher ter uma atitude, mas uma atitude prudente, uma atitude sábia. Uma atitude que não foi conivente com o erro. Uma atitude que não foi conivente com o inimigo. E aí a terceira lição que a gente pode extrair aqui, que ela foi extremamente corajosa e ela foi extremamente estrategista. Como assim? Corajosa e estrategista. Jael sabia muito bem que era impossível ela matar a Sísera usando uma luta corporal. Sísera era um capitão, um homem totalmente treinado, um homem de guerra. Ela, uma mulher, literalmente alguém que não tinha tanta força quanto aquele homem. Seria incapaz ela conseguir matar. Então, ela vai usar de estratégia para aquele homem. Não somente de estratégia, mas ela vai usar também de coragem. Porque ela é uma mulher estrategista. Porque a estratégia, só tem estratégia de sobrevivência, só adquire estratégia de sobrevivência quem aprende a sobreviver. E Jael era uma mulher que adquiriu essa estratégia pela convivência dela no deserto. Então não adianta eu querer fazer algo se eu não passei por uma escola, se eu não sentei para aprender. Essa mulher tinha estratégias de sobra, porque ela lutava
para a sua sobrevivência. Ela lutava para sobreviver no meio de deserto, no meio do deserto, no meio de tendas. Então, quando aquela situação chega, ela sabe como lidar. Ela é cautelosa, ela é prudente, ela não age por um impulso. Ela olha e tem a razão de resolver. Ela não age pela emoção, ela age pela razão. É uma pessoa talvez fria, calculista, mas é uma pessoa que tem um discernimento. E quando eu falo que ela era uma mulher de coragem, porque ela vai trazer o perigo para dentro da sua casa. Cícera estava sendo procurado. Ao abrir a porta da sua tenda para que aquele homem se escondesse lá, ela sabia que quem estava procurando, Baraque, que estava procurando aos arredores, poderia entrar e poderia matar não somente a ele, como ela também por dar cobertura. Mas nós vamos ver que quando ela abre a sua tenda e pede para que ele se esconda lá e ainda cobre, ela está fazendo isso, mas com um propósito, porque ela tem um alvo, ela já sabe o que vai fazer. Por quê? Porque enquanto eles estavam lá na guerra, ela estava em um lugar privilegiado, ela estava no alto, analisando. E Deus já estava dando essa estratégia para ela. Então, uma mulher corajosa só é corajoso quem passa por perigos no deserto. Então, ela sabia muito bem que por mais que ela não tivesse força física para ir contra aquele homem, ela foi tão corajosa que trouxe o seu inimigo para perto de si, para que no momento certo ela pudesse agir. E aí, ao invés de Cícera dominar Jael, nós vamos ver que é ela que vai dominar a situação. Ao invés de deixar ser dominada pelo inimigo, ela vai dominar a situação. Ela abriu a porta para que o inimigo entrasse dentro da sua casa e se escondesse. Mas ela não permitiu que o inimigo dominasse a sua vida. E o que o inimigo queria? O que Cícera queria? Cícera queria água e Cícera queria que ela mentisse. Mas o que Jael vai lhe oferecer? Jael vai fazer o que ele pediu? Jael vai fazer o que ele queria? Não. Jael vai dar leite no lugar de água e Jael não vai mentir. Quando Cícera pede para ela ficar na porta, para que se alguém viesse, dissesse que ela não viu ninguém, Jael vai até a porta, até sai, mas vai para pegar armas para poder matar o inimigo que estava escondido dentro da sua casa. E quando a gente vai entender essa história, trazendo para os nossos dias, a gente considera Cícera como o representando o inimigo. Por que o Cícera representando o inimigo? Porque o inimigo, Cícera, ele quer ter o controle dentro da nossa tenda, dentro da nossa casa. E aí quando a gente vai tentar entender assim, porque há situações que as nossas guerras diárias não são dentro do nosso lar. Quando as nossas lutas, quando as nossas batalhas saem do nosso lar, saem da nossa casa, Deus sempre envia pessoas para nos ajudar, para derrotar os adversários, para derrotar esses demônios do inferno que se levantam contra as nossas vidas. Deus sempre nos envia auxílio, Deus sempre envia soldados para que nos ajude nessa guerra. Mas quando nós estamos dentro do nosso lar, não cabe ninguém a nos ajudar, porque essa decisão tem que ser nossa. Dentro da nossa casa, quem mata o inimigo somos nós. Dentro do nosso lar, quem deve estar sobre o controle não é o inimigo, mas sim nós. E é essa lição que Jael vai nos trazer, que dentro da nossa tenda
Não é Cícera que tem que ter o controle sobre as nossas vidas, mas nós, como Jael, nós como mulheres transformadas, precisamos dar fim a este mal, a este inimigo que quer a todo custo nos fazer mal. A escolha estava nas mãos dessa mulher. Mato ou não mato? Permito ele viver aqui escondido, porque ele iria ficar escondido por muito tempo, ou ela dava um fim naquele problema? E a escolha dela foi dar um fim naquele problema. Há guerras que nós enfrentamos dentro das nossas casas, dentro das nossas tendas, que nós precisamos ter o mesmo posicionamento desta mulher. Nós precisamos agir com cautela, nós precisamos agir com sabedoria, nós precisamos agir com estratégia, nós precisamos agir não ligeiramente, mas de passos até devagar. Mas muitas das vezes a gente quer correr demais. E esse correr nos cansa, esse correr nos fadiga, esse correr não nos proporciona um meio de pensarmos, um meio de ouvirmos a voz de Deus. Porque quem corre cansa e quem cansa quer parar para descansar. Mas quando a gente anda, a gente não vai cansar. E este andar é um andar constante. Não tem interferência. Quem sempre anda não vai mudar o estilo dos seus passos, vai continuar andando. Mas quem corre vai alternadamente correr um pouco mais rápido, vai correr um pouco mais devagar, depois vai parar, depois vai andar. E nós precisamos ser constantes. Então, nem sempre agir apressadamente vai nos trazer êxito nas nossas guerras, nas nossa batalha. E essa mulher, ela não vai fazer o que o seu inimigo, não somente o seu inimigo, mas o inimigo do povo de Israel queria. Mas ela vai fazer o que ela queria, porque não era ele que dominava dentro da sua casa, mas era ela que tinha o controle. E muitas das vezes nós deixamos situações dessas acontecerem para dentro da nossa casa. Muitas das vezes não somos nós que trazemos o inimigo para dentro da nossa casa. Muitas das vezes não somos nós que trazemos essas situações para dentro do nosso lar. Mas quando essas situações estão dentro, cabe a nós termos a atitude de escolher: eu deixo que isso destrua a minha família, ou eu vou fazer, ou eu vou lutar para que este mal não domine os que estão dentro da minha tenda, dentro da minha casa. E aí, quando a gente vai se aprofundar um pouquinho mais, ela vai esconder quando Cícera começa a correr e Jael está ali à porta na tenda e pede para entrar. Ela abre, pede para ele se esconder, ela vai até cobrir Cícera, ele pede a água, ela vai dar o leite. Ela tem uma postura de que quem manda ali é ela, não é o inimigo. E aí, dentro do nosso lar, tendo consciência que estas guerras são travadas não só do lado de fora, mas do lado de dentro também, nós precisamos ter essas atitudes. Qual atitude? De aprender a usar a arma que ela usou. E qual foi a arma que essa mulher usou? Ela vai usar uma estaca. Ela vai usar uma estaca. E o que representa a estaca? A estaca é a fé e a coragem. E quando a gente vai tentar entender como que essa mulher teve essa fé de que um pedaço de madeira, um pedaço de pau pudesse destruir um homem preparado para a guerra por causa da fé.
E nós precisamos agir com fé e com coragem. Não adianta eu ter fé e não ter coragem. Não adianta eu ter coragem e não ter fé. Dentro das nossas casas, nós precisamos ter fé e ter a coragem de enfrentar. Tem um filme que acredito que vocês já ouviram, um filme muito famoso, O Quarto de Guerra. E quando nós vamos ver aquela personagem orando dentro da sua casa por aquele algo, por aquele acontecimento que estava tendo no seu casamento, ela vai usar de fé, ela vai usar de coragem para abrir a sua boca e orar e clamar ao Senhor para que aquela situação acabasse. O inimigo estava dentro da sua casa e ela precisava agir dentro da sua casa. E como que ela vai agir dentro da sua casa? Usando a fé e usando a coragem de enfrentar o inimigo. Mas ela não usa somente a estaca, ela vai usar também um martelo. O martelo é para ser usado na estaca. E o que representa o martelo? O martelo vai representar a palavra de Deus. Não adianta eu usar a fé, não adianta eu ter a coragem sem ter a palavra de Deus para que esta fé, para que esta coragem seja fincada. A palavra de Deus, ela vai esmiuçar. A palavra de Deus vai quebrar. A palavra de Deus vai fazer com que esta coragem, esta fé que eu vou utilizar seja forte suficiente para poder resistir, para poder combater todo o mal que está me sobrevindo. Mas não adianta também ter a estaca, ter o martelo e não ter um alvo. Jael, nós vamos ver que ela sabia muito bem o que ela queria, o alvo que ela queria. Ela poderia pegar aquela estaca, pegar o martelo e acertar o peito, acertar o coração, acertar outra região do corpo de Cícera, mas não. O alvo dela era acertar a cabeça. O alvo dela era acertar em um lugar onde ele não teria como reagir. E não adianta, no meio das nossas guerras, nós lutarmos, nós queremos vencer sem ter um alvo, sem ter um objetivo. Essa mulher nos ensina que nas nossas guerras nós precisamos ter um objetivo, nós precisamos lutar por algo, nós precisamos definir o nosso alvo. E ela nos ensina a ter sabedoria e a ter prudência. Como assim sabedoria e prudência? Ela soube esperar o momento certo para cada ocasião. Ela soube esperar o momento certo para cada ocasião. Ela soube esperar ele pedir água, ela soube esperar ele pedir proteção. Nós precisamos ter essa prudência de esperar para poder agir. E outra coisa que nós podemos aprender com essa mulher, que ela foi bênção, ela soube ser bênção. Como assim ela soube ser bênção? Vai dizer que o que é uma mulher bendita? Uma mulher bendita é alguém que abençoa alguém, é alguém que tem bênção, que pode abençoar a outra pessoa. Ela é um instrumento abençoador. Jael, ela foi considerada uma mulher bendita, uma mulher que soube ser bênção para outra pessoa. E quando nós vamos fazer essa comparação, nós vamos ver outras mulheres sendo consideradas como bendita. A própria Maria de Nazaré, ela é considerada como uma mulher bendita entre as mulheres. Mas Jael teve uma diferença. Ela foi considerada uma mulher bendita entre as mulheres na tenda. E sabe o que eu aprendo com isso? Que nós
precisamos ser bênção dentro do nosso lar. Nós precisamos ser instrumentos de bênção dentro da nossa casa. Não basta nós sermos bênçãos perante o povo. Não basta aqueles que estão de fora olhar para nós e dizer: realmente você é uma mulher de bênção, você é uma mulher que abençoa, você é uma mulher bendita. Nós precisamos ser benditas, nós precisamos ser instrumentos de bênçãos, nós precisamos aprender a abençoar nos lugares onde ninguém nos vê. Ninguém estava vendo Jael. Jael estava sozinha dentro da sua casa. E mesmo ela estando sozinha, mesmo ela estando em um lugar onde não era vista por ninguém, ela foi uma mulher que abençoou o povo de Deus. Onde ninguém nos vê, é onde precisamos ser bênçãos, para que alguém possa dizer: você é uma mulher bendita dentro do seu lar, dentro da sua tenda. Deus abençoe a você que esteve aí do outro lado, que o Senhor Jesus possa continuar lhe abençoando grandemente. E não se esqueça que nós, como mulheres, talvez não tendo um valor, não tendo um grande valor, mesmo alguém olhando para nós e nos desprezando, Deus, ele tem uma promessa específica para cada uma de nós, para cada um de vocês. Promessas, nós estamos dentro dos planos de Deus. Mesmo nós não tendo este conhecimento, o plano que o Senhor arquitetou conta conosco. Você está incluso, você faz parte. E no momento certo, você e no momento certo, eu seremos instrumentos de Deus, mas apenas no momento certo. Enquanto isso, vamos continuando a estar protegidos dentro da nossa tenda, sem esquecer de sermos prudentes, sem esquecermos de sermos sábias, sem esquecer que é justamente no deserto que nós adquirimos estratégia, que nós adquirimos coragem. Não é porque nós estamos esquecidas lá no deserto, aos olhos de muitos, que nós fomos deixadas lá para morrer, que nós estamos morrendo. Não, estamos até no deserto, mas é no deserto que nós estamos tendo experiência com Deus, é no deserto que nós estamos recebendo estratégia, é no deserto que Deus está nos fazendo forte, e é no momento certo que Ele vai fazer com que a gente atue, com que a gente coloca em prática aquilo que nós estamos aprendendo no deserto. Então seja uma Jael. Se o inimigo até entrou na sua casa, se o inimigo está achando que tem o poder dentro da sua tenda, você como Jael pode dar um fim hoje, usando a fé, usando a coragem, usando a palavra de Deus, usando a sabedoria e usando a prudência que vem somente da parte do Senhor. Deus abençoe a cada um e até a semana que vem. Deus abençoe.